Olá amigos! V6 com cilindrada de 3,5 litros, aspirado naturalmente com potência de 294 cavalos-vapor. E turboalimentado com 345 cavalos-vapor. Ambos os motores possuem um mecanismo de distribuição de gás por corrente. Geralmente não requer intervenção até 250 mil km. Mas a bomba pode vazar após 120 a 150 mil km. Após 150 a 200 mil km, os suportes da unidade de potência podem ficar inutilizáveis. Com a chegada da geada, alguns proprietários notaram um aumento na velocidade de marcha lenta após o aquecimento. Após religar o motor, a velocidade voltou aos valores habituais. O motor está associado a uma transmissão automática de 6 velocidades. Alguns proprietários reclamaram do aparecimento de choques perceptíveis durante uma mudança brusca no sinal de aceleração durante a fase de frenagem-aceleração. Mas no geral a caixa é confiável e despretensiosa. Claro, desde que o fluido de transmissão seja atualizado regularmente. O sistema inteligente de controle de tração integral Terrain Management às vezes apresenta bugs, um erro de sistema aparece e os modos não mudam. Às vezes, os erros aparecem após escorregar, mais frequentemente em climas frios. Via de regra, após desligar a ignição por alguns segundos, a funcionalidade do sistema é restaurada. Os proprietários notaram que o sistema funciona sem falhas se você não tiver pressa em ligá-lo e permitir que o sistema faça um autoteste após ligar a ignição. Existem casos ocasionais de vazamento do retentor de óleo na caixa de transferência, caixa de câmbio traseira e transmissão automática. Às vezes você precisa reparar ou trocar a caixa de transferência. A doença pode ocorrer após 100 a 150 mil km. As trocas oportunas de óleo ajudarão a prolongar a vida útil da caixa de transferência. O óleo de fábrica costuma engrossar rapidamente, perdendo suas propriedades. Até 2015, a caixa de transferência não possuía furo de drenagem. Ao mesmo tempo, o óleo de fábrica do eixo traseiro também deve ser atualizado. O óleo também engrossa e não há bujão de drenagem. As chamadas para os serviços por batidas na suspensão dianteira começaram a aparecer após 20 a 30 mil km. O diagnóstico revelou desgaste nos suportes da barra estabilizadora dianteira ou nos amortecedores dianteiros. Os rolamentos de apoio dos amortecedores dianteiros tiveram que ser trocados após 100 a 150 mil km. Os blocos silenciosos das alavancas dianteiras e traseiras desgastam-se ao longo de 100 a 150 mil km. Os Explorers 2011 a 2017 foram sujeitos a um recall devido a defeitos nos braços de curvatura do eixo traseiro. Eles podem desabar, levando à perda de controle do carro e a um acidente subsequente. Além disso, tais casos realmente ocorreram. Após 100 a 150 mil km, os rolamentos das rodas também acabaram. O rolamento externo do semi-eixo dianteiro direito também pode fazer barulho. A direção usa um amplificador de potência elétrica. Alguns proprietários se deparam com um aviso, falha de direção, ou falha total do ESD. Depois de desligar a ignição e reiniciar o sistema, o erro desaparece. Este problema também recebeu publicidade nos Estados Unidos. Foram registrados casos de desenergização do sistema ou aumento excessivo de forças no volante. A cremalheira da direção deve ser reparada após 80 a 120 mil km. Basicamente, os para-choques desgastados devem ser substituídos. Neste caso, cliques ou sons de batidas aparecem na posição extrema do volante. Após 5 a 7 anos, é detectado inchaço da tinta na borda do capô e na parte interna da parte inferior das portas. Vale ressaltar que o capô do Explorer 5 é feito de alumínio. Depois de colar novamente o para-brisa em alta velocidade, ele às vezes arranca as molduras, revestimentos, dos pilares. Isso geralmente ocorre devido a fixadores, clipes quebrados como resultado de desmontagem e instalação inadequadas. Se a moldagem permanecer intacta, ela poderá ser selada. A condensação geralmente aparece nos repetidores dos piscas embutidos nos espelhos retrovisores externos. Há casos de vazamento de água na cabine de carros equipados com teto panorâmico. O motivo é o entupimento dos orifícios de drenagem destinados ao escoamento da água, ralos. A água também é encontrada no porta-malas, devido à má vedação das soldas na parte traseira do teto. Muitos proprietários de Explorer notam guinchos e chocalhos aparecendo na cabine com o tempo. Áreas problemáticas, painel frontal, tampa do porta-luvas, acabamento com alto-falantes no porta-malas, pilares centrais com cintos de segurança, fivela de cinto e bancos da segunda fila. Além disso, após 80 a 120 mil km, a costura do estofamento de couro do apoio de braço da porta do motorista se desfaz.
O defeito é típico do Explorer pré-reestilizado, antes de 2015. Felizmente, você mesmo pode costurar a costura com cuidado. Às vezes, a câmara retrovisora perde a vedação e falha. Ao longo de 5 a 7 anos, os tubos do circuito traseiro do sistema de ar-condicionado às vezes apodrecem. Existem muitas reclamações sobre o aparecimento de cheiros de queimado e de escapamento na cabine. O problema não é rebuscado, mas não existe uma solução única para todos. Presumivelmente, um odor desagradável entra na cabine por baixo do capô, através do espaço entre a vedação e mais adiante na entrada de ar. Outra versão é que isso se deve ao funcionamento das válvulas de ventilação na parte inferior do porta-malas. Existem reclamações semelhantes nos Estados Unidos. Lá, a Ford explicou que o problema poderia ser causado pela vedação insuficiente do sistema de refrigeração e de seus componentes em veículos fabricados antes de setembro de 2012. Se você souber de outros problemas de funcionamento do modelo, não deixe de escrever sobre isso.